Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a infertilidade e sobre a reprodução assistida. Para nós começarmos, o que é a infertilidade? A infertilidade é uma condição que afeta tanto homens quanto mulheres. Isso acaba fazendo com que haja uma incapacidade do organismo de realizar uma gestação de forma natural. Ou seja, a mulher acaba ficando incapaz de engravidar, no caso de uma infertilidade feminina. E o homem ou apresenta dificuldades ou não consegue produzir da maneira correta os seus gametas, no caso os espermatozoides, né. Então isso pode afetar tanto homens quanto mulheres. Bom, o que pode causar a infertilidade? O quadro de infertilidade pode possuir diversas causas diferentes. Muitas vezes é causado por algum fator genético, talvez alguma alteração cromossômica, né, que acabe impedindo que o organismo possa realizar as suas funções reprodutoras, né. No caso, muitas vezes há alterações cromossômicas que podem ocorrer de diversas formas. Também pode ocorrer por algum tipo de fator patológico, né, um agente patológico, talvez alguma doença que o organismo sofra ou tenha sofrido e acabe prejudicando a sua função reprodutora. Também pode ocorrer por fatores teratogênicos, né, que o organismo teve contato durante uma gestação anterior, ou muitas vezes até mesmo causa desconhecida, né. Esses 2 gráficos que estão vendo, mostra um pouco das principais causas de infertilidade, né, tanto masculina quanto feminina. E podemos ver que desconhecida ou outras, como mostra um dos gráficos ali, é a causa mais comum da condição de infertilidade. Reprodução humana assistida. Ela compreende um conjunto de procedimentos clínicos e laboratoriais desenvolvidos para auxiliar casais que enfrentam dificuldades na concepção natural. Essas técnicas atuam substituindo ou facilitando etapas cruciais do processo reprodutivo biológico, oferecendo assim esperança e soluções para a infertilidade. A necessidade de abordar a infertilidade transcende o aspecto puramente biológico, demandando uma compreensão de suas amplas implicações sociais e de saúde pública. Reprodução. A inseminação artificial, frequentemente referida como inseminação intrauterina, é classificada como uma técnica de baixa complexidade no campo da reprodução humana assistida. O procedimento é relativamente simples e visa utilizar as chances de fertilização dentro do corpo feminino. E como ela funciona? E como funciona? Bom, o processo da inseminação artificial começa com uma estimulação ovariana leve na mulher, administrada por meio de medicamentos hormonais. O objetivo dessa estimulação é promover o desenvolvimento de um ou mais óvulos maduros, aumentando a probabilidade de concepção após a estimulação. O sêmen do parceiro ou de um doador é coletado e processado em laboratório. Esse tratamento, conhecido como capacitação espermática, seleciona os espermatozoides mais saudáveis e com maior motilidade, concentrando-os em um pequeno volume. Em seguida, durante o período fértil da mulher, o sêmen tratado é introduzido diretamente no útero, como nós podemos ver na imagem ao lado. Bom, é introduzido diretamente no útero e ultrapassando o colo uterino por meio de um catéter fino e flexível. A finalidade é aproximar os espermatozoides dos óvulos, aumentando a probabilidade de fertilização em vivo, ou seja, dentro do organismo feminino. Bom, outra técnica de reprodução assistida é a fertilização in vitro. Ela é popularmente conhecida, né, vulgarmente conhecida como bebê de proveta. Representa uma das mais significativas inovações da medicina reprodutiva. Trata-se de um procedimento de alta complexidade, que permite a fecundação do óvulo pelo espermatozoide fora do corpo da mulher, em um ambiente laboratorial controlado. E para quem ela é indicada?
Bom, a FIV é uma técnica revolucionária e é indicada principalmente para casais diagnosticados com infertilidade, ou seja, aqueles que não conseguem conceber naturalmente ou por meio de técnicas de reprodução assistida de menor complexidade. Bem, como funciona a fertilização in vitro? Começa com um processo de estimulação ovariana controlada. A mulher recebe medicamentos hormonais em doses elevadas, né? No caso da inseminação artificial, ela recebe esse tratamento também, só que com doses menores. O objetivo é estimular os ovários a produzir múltiplos óvulos maduros em um único ciclo, em contraste, né, diferença com o óvulo único que é produzido de forma natural. Coleta dos óvulos. Uma vez que os óvulos atingem a maturidade, eles são coletados dos ovários por meio de um procedimento minimamente invasivo, geralmente guiado por ultrassom. Esse procedimento é conhecido como punção ovariana. A fecundação ela ocorre em laboratório, diferente da inseminação artificial que acontece em vivo, né? Os óvulos coletados são então colocados em uma placa de cultura junto com o sêmen do parceiro ou o sêmen do doador, que foi previamente tratado e capacitado. A fecundação ocorre in vitro e uma das variações, né, que está escrita aqui embaixo uma variação dessa etapa é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, ICSI, onde o único espermatozoide é injetado, ó, aqui embaixo, onde o único espermatozoide é injetado diretamente em cada óvulo. A ICSI é particularmente indicada para casos de infertilidade masculina grave. Cultura dos embriões. Os embriões resultantes da fecundação são cultivados em laboratório por um período de 2 a 5 dias. Durante esse tempo, seu desenvolvimento é monitorado para selecionar os embriões mais viáveis para transferência. E como ocorre a transferência? Um ou mais embriões selecionados são transferidos para o útero da mulher. Se houver a implantação do embrião no revestimento uterino, a gravidez segue de forma natural. A criopreservação, ela é opcional. Embriões excedentes de boa qualidade podem ser congelados, criopreservados, para uso futuro. Essa opção permite que o casal realize ciclos adicionais sem a necessidade de passar novamente por todo esse processo hormonal, pela coleta. FIV na gestação em idade avançada. Aqui nós temos um gráfico, né, que mostra as chances da mulher engravidar após os 35 anos. E as chances vão diminuindo, a idade vai aumentando, as chances vão dando uma diminuída. Bom, de acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos últimos 10 anos, o aumento de gravidez na faixa etária que vai dos 35 aos 39 anos foi de 63%, enquanto a taxa de nascimentos entre mães com até 19 anos caiu 23% no mesmo período. Desse modo, é visto através de estudos que o aumento do número de gestações em idade avançada nos últimos tempos é devido ao desejo da mulher investir na carreira profissional. No Brasil, a natalidade vem reduzindo com o passar dos anos e, simultaneamente, observamos um aumento considerável no número de nascidos vivos provenientes de mulheres com 35 anos ou mais. Dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINAI, revelam que no ano de 2000, do total de nascidos vivos, 8,6% eram provenientes de gestações tardias. Já no ano de 2014, esse número aumenta, indo para 12,2%. Com as práticas, né, de reprodução assistida, como a FIV, isso foi facilitado. Porém, ainda são encontrados muitos desafios, uma vez que o principal fator para a efetivação da reprodução assistida em mulheres não é a idade materna, mas principalmente a idade do óvulo,
pois sabe-se da grande influência da idade ovular, mas principalmente do risco de desenvolvimento de aneuploidias à medida que a idade do óvulo aumenta. Aqui, né, aqui ao lado nós temos um gráfico com taxas de sucesso de fertilização in vitro por idade usando o próprio óvulo, né? Mulheres que utilizaram o seu próprio óvulo para fazer, e essas são as taxas de sucesso, né? Em maior quantidade, mulheres de até 32,2%, mulheres de até 35 anos. A menor taxa, né, que é de 5%, está na faixa de idade, na faixa etária de 43 a 44 anos. Bem, essa tabela, nós encontramos ela em artigos que nós utilizamos por base para fazer a pesquisa, para fazer o seminário. E é interessante porque ela possui alguns dados de linhas de pesquisa desde 2008, 2014, 2016, e é muito interessante porque alguns mais antigos, né, de 2016, 2008, assim, 2014, 2008, perdão, tem por objetivo falar um pouco sobre a responsabilidade, decorrência das técnicas, a responsabilidade médica. Já de 2014 fala um pouco sobre técnicas, que são a inovação das técnicas. Eu achei interessante o de 2018, que está mais aqui abaixo, fala sobre a fertilização in vitro, cresceu 168% nos últimos 7 anos. E é interessante que o objetivo do trabalho é mais do cunho psicológico, né? Porque casais que não conseguem gerar um filho de forma natural acabam ficando muito frustrados. Algumas mulheres entram em depressão. Então, o objetivo do trabalho foi esse: tratar a infertilidade no Brasil para que ela não leve a angústia, depressão, estresse e a infelicidade, né? Aqui também vem falando que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele também tem alguns sistemas relacionados a isso. A espera é longa, mas existe, e nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Bom, é notável que a idade dos óvulos influencia na efetivação de uma reprodução assistida, uma vez que o objetivo não é engravidar, mas sim ter o bebê. O custo das técnicas de reprodução humana assistida no Brasil é um fator limitante considerável. Os valores podem ultrapassar 15 mil, 20 mil, 30 mil, sem incluir os gastos adicionais com medicamentos para estimulação ovariana. Esse alto custo restringe o acesso à tecnologia para uma parcela significativa da população. Então, muitas mulheres que não possuem, muitos casais que não possuem essa condição financeira para estar custeando esse tratamento, acabam ficando excluídos dessa tecnologia. Bom, como o custo da reprodução assistida ele é caro, ele é custoso, nós trouxemos aqui 2 exemplos, no setor privado e um exemplo no setor público, sobre clínicas que fazem isso de forma acessível. Aqui no setor privado nós trouxemos o Sonhar Mais, que é um projeto da clínica Origem, e eles são um banco de óvulos. Foi criado com o objetivo de oferecer gametas femininos para ajudar pessoas na realização do sonho de formar famílias através de tratamentos de reprodução assistida. Aqui vem falando um pouco sobre a equipe e tudo mais. Essa é a página principal deles. E é interessante que as mulheres, elas que quiserem doar e ter o custo do tratamento reduzido, né, elas precisam ter entre 18 e 33 anos de idade, precisam ter saúde física e mental saudáveis, precisa passar por exames. E aqui no setor público, né, no SUS, nós temos a clínica, essa Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem um serviço voltado ao cuidado de pessoas ou casais com dificuldades para engravidar. Os atendimentos são realizados por uma equipe multiprofissional especializada e abrange desde a investigação das causas da infertilidade até a indicação e realização de tratamentos, como coito programado, inseminação intrauterina, que é a inseminação artificial, e a fertilização in vitro.
Então, pelo SUS, eu acho muito interessante. Sabemos que nós temos o SUS, isso é uma bênção para a vida dos brasileiros e de qualquer um que esteja no Brasil. Mas também sabemos que a demora é grande, o casal também passa por análises para saber se estão aptos a entrar no programa, para entrar para ter esse acesso. Mas é uma forma. Pode demorar, porque sabemos que a fila do CISREG ela é longa, né? Ela demora, mas é uma possibilidade. Existem alguns outros hospitais que nós pesquisamos também que fazem esse tratamento. Alguns não fazem de forma completa, alguns custeiam só uma parte do tratamento, como os procedimentos, mas é uma possibilidade para quem estiver procurando, para quem quiser, é viável estar tentando essas formas públicas, essas formas mais acessíveis. Bom, no entretenimento com conhecimento, nós trouxemos um filme, o Joy, da Netflix, e eu particularmente assisti esse filme. Não foi necessariamente para o seminário, foi antes, mas é a história sobre a primeira fertilização in vitro. Se eu não me engano, que ocorreu em 1978. E vem falando assim, a trajetória passo a passo, a luta do médico, a luta da enfermeira, a persistência, né, para que desse certo. E antes de dar certo, muitos deram errado. Mas é um filme muito bom de assistir, não só pelo conhecimento, não só pela carga histórica relacionada à fertilização in vitro, à reprodução assistida, mas porque é interessante, é uma história comovente, é uma história assim interessante também pelo fato da enfermeira que trabalhou nesse processo, ela não poder gerar. E mesmo ela não podendo gerar, não podendo ter filhos, porque ela tinha uma endometriose avançada, ela, ela se empenhava em ajudar essas outras mulheres que queriam ter filho e não podia. Então, ela, mesmo quando o cientista, mesmo quando o médico estava meio assim, já querendo dar uma desistida, ela estava ali, ó, engajando, ela estava ali dando força, dando apoio, porque ela queria que isso acontecesse, porque não é porque ela não podia gerar que ela não desejava que outras mulheres gerassem. Ela tinha essa dor dentro dela e ela quis transformar isso em algo produtivo, ajudando outras mulheres. Isso é muito lindo. Recomendo profundamente que vocês assistam esse filme de verdade. Ele é muito bom. Enfim, acabou. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a reprodução humana assistida e sobre infertilidade, que possamos utilizar essas informações de forma útil no nosso conhecimento, no nosso crescimento profissional, no nosso conhecimento pessoal, para ajudar alguém, né? Então, que precisa, que quer e não sabe que tem no setor público e não sabe que tem o congelamento de óvulos de forma mais acessível. Isso é interessante. Então, muito obrigada por ter assistido o nosso seminário. Até a próxima.